programa Saber Direito desta semana é com o professor Alessandro Sanches. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Vamos lá, amigos da TV Justiça. Mais um dia de saber direito, mais um dia de estudar sociedades. Eu sou Alessandro Sanches. Estamos aí na Semana do Direito Empresarial e estudando um tema que é considerado por tudo e por todos um tema extremamente denso e complexo. Mas nós estamos aqui conversando de um modo que eu acredito chegar aí no último dia da nossa aula e perceber que vocês conseguiram localizar a diferença de um tipo societário e do outro e conseguir caminhar com maior tranquilidade aí nesse tema, com maior tranquilidade em tudo aquilo que incorpora o direito societário. Falamos no primeiro encontro acerca da teoria geral das sociedades, no segundo encontro das duas despersonalizadas, sociedade em comum e também da sociedade em conta de participação. Em nosso terceiro encontro, já conversamos acerca da sociedade simples. E a sociedade simples é aquela com dupla função, de intelectuais e também de fornecer subsidiariedade aos tipos existentes no Código Civil. Agora vamos falar de uma sociedade bastante legítima no cenário nacional, porque agora é teoria e prática. É a sociedade limitada. Quando falamos em sociedade limitada, sim, nós estamos agora enfrentando um tipo societário de grande complexidade e de muita utilização por tudo e por todos. As pessoas que desejam adentrar a uma sociedade, sabemos, em regra, há necessidade de pluralidade. Essas duas pessoas têm que unir capital em um contrato, esforços comuns. Essas pessoas geralmente elegem a limitada. E por quê? Porque há uma possibilidade maior de proteger o patrimônio pessoal. Em nosso país, quando o sujeito está numa atividade de pequeno e de médio porte, às vezes até grande, ela opta por uma limitada. Quando grande porte, aí estamos falando de grande mesmo, sociedades anônimas. Mas essas são as sociedades que têm sucesso. A nome coletivo e a comandita simples, como já disse em aulas anteriores. A nome coletivo, ela tem responsabilidade ilimitada. Primeiro responde a sociedade e depois respondem os sócios. Isso só significa uma coisa. O patrimônio pessoal dos sócios fica inteiramente desprotegido. Quem é que vai querer fazer parte desse tipo societário? Ninguém. Na comandita simples temos uma sociedade mista. E aí? De um lado, um sócio que responde com o patrimônio pessoal e o outro não. Quem vai querer ser esse? O comanditado? O do patrimônio que responde? Ninguém. A sociedade em nome coletivo e comandita simples tinha sucesso no passado. Quando chegou a sociedade limitada e veio pelo decreto 3.708 de 19, que nem anotem porque já está revogado, quando em 1919 veio a limitada, essas outras sociedades foram perdendo espaço. Sociedade limitada é a que melhor se adapta ao formato que no nosso país adotamos para o empreendedorismo. A sociedade limitada é uma sociedade empresária. E as sociedades empresárias são nome coletivo, comandita simples e limitadas. E aí nós temos o seguinte: sociedade empresária limitada, ela existe para quê? Para produção, para comércio e para serviços de modo organizado. Percebam o quanto o início, as nossas aulas iniciais, ajudam a compreender essa. Não significando que aquele sujeito que está hoje aí me assistindo vai ter algum inconveniente de conseguir localizar essa matéria, de conseguir compreender. A sociedade limitada está nos artigos 1052 a 1087. A legislação aplicável a esse tipo societário está nesses artigos, só que nós sabemos, os artigos 1052 a 1087 não conseguem resolver tudo. Eles não resolvem todos os problemas. E aí é necessário a aplicação subsidiária das regras de sociedade simples. O artigo 1053 já demonstra isso. E, aliás, é bem importante fazer uma consideração.
Nas sociedades limitadas, nós temos duas espécies que se diferenciam em vista da regra de aplicação subsidiária de um lado, supletiva de outro. No silêncio do contrato, não havendo disposição para solucionar litígio, nos artigos 1052 a 1087 aplicam-se as regras de sociedade simples, que estão onde? No 997 até o 1038 do Código Civil. Isso se chama subsidiariedade porque é a própria lei que impõe essa necessidade. Será que os sócios podem prever coisa diferente? Sim, podem. Tanto as sociedades limitadas quanto as sociedades simples são sociedades mais singelas e de menor complexidade. Mas os sócios podem transformar as limitadas em sociedades mais complexas e mais burocráticas. Se os sócios desejarem, eles podem colocar uma cláusula no contrato dizendo o seguinte: a sociedade anônima ou as regras de sociedades anônimas serão utilizadas supletivamente para os casos em que percebemos omissão, lacuna, nos artigos que cuidam das sociedades limitadas. Daí falar que existem dois tipos de sociedades limitadas, e existem mesmo. Se a sociedade limitada tem base nos artigos 1052 a 1087 e utilizam subsidiariamente a sociedade simples, ela é uma sociedade também mais simplesinha, mais singela. Mas, se os sócios supletivamente colocam a cláusula de que as sociedades anônimas é que darão supletividade a isso, tudo muda. Tudo muda e é importante demonstrar, inclusive, um exemplo. O Conselho Fiscal, ele passa a ser constituído por membros que possuam formação superior, só para que vocês tenham uma ideia da complexidade que a sociedade limitada passa a ganhar, se torna mais burocrática. Geralmente isso é um ato tomado por sócios que desejam montar uma sociedade que aporte maior capital, porque aí eles usam as regras de sociedades anônimas, que são regras cheias de detalhes, justamente para poder lidar melhor com bastante capital, com muita grana. Essa é a ideia. Já sabemos aí da aplicação da legislação. Na omissão do contrato, sociedades simples resolvem os problemas de limitadas e, se os sócios desejarem, podem se utilizar supletivamente das normas das sociedades anônimas que estão presentes na Lei 6.404 de 76. É um verdadeiro código das sociedades anônimas, a lei é imensa. E como fica a responsabilidade limitada? A responsabilidade limitada, nunca se enganem, ela é limitada pela integralização do capital. E qual é a diferença? O que isso traz aí de polêmica? Bom, não traz polêmica nenhuma. Mas é o seguinte, existem dois termos que eu quero que vocês conheçam a diferença, que é subscrição e integralização. Subscrever significa que o sócio está se comprometendo. Integralizar significa que o sócio está cumprindo. Gosto de conceitos de uma palavra só. Eles fixam nas nossas mentes. O sócio subscreveu, ele colocou uma cláusula no contrato e se comprometeu a pagar X. O sócio integralizou, ele pagou. A responsabilidade não é limitada pela subscrição. A responsabilidade ela é limitada pela integralização. Que diferença isso faz, professor? Eu vou dizer. Se a responsabilidade fosse pela subscrição, significaria que o simples fato de se comprometer, o simples fato de dizer que vai pagar, já garante ao sócio a proteção do seu patrimônio pessoal. Isso é justo? Claro que não é justo. Imagine lá, estamos falando aí em uma determinada sociedade empresária constituída por dois sócios, e aí, sócio Pedro, sócio Gustavo, Pedro diz vou pagar 50 mil, Gustavo não somente diz quanto vai lá e paga os 50 mil,
Aí a sociedade, coincidentemente, faz uma compra perante o terceiro no valor de R$100 mil. O terceiro vem cobrar. A sociedade não tem grana. A sociedade só consegue pagar 50 mil. Vai cobrar o sócio que pagou a partir dele e ele também não tem. E aí? Aí que o outro sócio que nem cumpriu ainda a sua parte, ele vai dizer, olha, a responsabilidade ela é limitada, nem vem no meu patrimônio que não dá. Não. A verdade é uma só. Por aqueles 50 mil que aquele sócio deixou de pagar, é possível sim fazer com que tanto um quanto o outro se responsabilize. O patrimônio pessoal dos sócios apenas será protegido após esses sócios cumprirem as suas partes, cumprirem as suas dívidas, as suas obrigações com a sociedade. Cada um pagou 50 mil, os dois integralizaram, pronto, a responsabilidade agora é limitada. Então eu posso definir. A responsabilidade é limitada pela integralização do capital. Só depois que paga que a responsabilidade é limitada. Essa regra, meus amigos, eu estou falando segundo a regra de responsabilidade das obrigações perante terceiros. Por quê? Entre si, a responsabilidade dos sócios é solidária. E solidariedade significa só uma coisa. Um sócio tem que se responsabilizar pelo outro, na medida que cada um vai oferecer 50 mil, 100 mil é a responsabilidade integral. Pode cobrar 100 mil de um, pode cobrar 100 mil de outro. Isso é o que chamamos de responsabilidade limitada. É só limitada depois que cumpriu solidariedade entre eles. E após essas explicações acerca do que é básico das sociedades limitadas, quero ouvir agora o que os acadêmicos de direito têm a perguntar, porque isso enriquece demais o nosso encontro. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Lucas Amur e minha dúvida é: a sessão de cotas deve ser aprovada em reunião ou assembleia? Bacana, hein? Olha lá que interessante. Lucas vai falar o seguinte: sessão de cotas. Bom, eu vou falar agora de cotas, né? Parece que o Lucas aí, ele tinha em mente que é exatamente isso que ia acontecer. As cotas, o que a gente sabe? As cotas, elas significam nada mais, nada menos do que a divisão do capital social, uma fração do capital social. A cota não é um bem móvel. A cota é uma coisa que, inclusive, na prática, a gente explica com uma certa tranquilidade. Imagine que os sócios escolham que cada cota tenha equivalência a R$1. Se o sócio deu 50 mil reais, ele tem 50 mil cotas. O outro sócio deu 50 mil reais, também tem 50 mil cotas. E a pergunta que ele quer fazer aqui não é acerca do que é cotas, mas da sessão. Para transferir cotas, eu preciso passar por uma reunião ou por uma assembleia. Ah, professor, acho que isso aí é a mesma coisa. Reunião, assembleia, não é a mesma coisa? As pessoas se juntam. Lá no condomínio da minha casa, chamam de assembleia. Aquilo lá é uma reunião, todo mundo se junta e um barraco só, fica todo mundo brigando, não é isso aí? Tem diferença. Tem diferença. Reunião e assembleia tem diferença quando nós cuidamos desse tema especificamente, sociedade limitada. Porque a reunião é um procedimento escolhido pelos próprios sócios. Não requer grandes formalidades. Assembleia não. A assembleia tem formalidades legais. E o que faz com que a gente consiga dividir reunião de um lado e assembleia de outro é o número de sócios. Se a sociedade ela tem até 10 sócios, inclusive 10, reunião. Se a sociedade tem 11 sócios, o equivalente a um time de futebol, aprendi isso com um grande amigo, um irmão aí, o professor Alexandre Gianluca. Se tem um time de futebol, se tem 11 sócios, aí é a assembleia e tem que seguir as formalidades todas. Geralmente nós usamos reunião, porque sabemos a maior parte das sociedades existentes, né, no cenário nacional, são sociedades limitadas com 2, com 3, às vezes aí com 4 sócios. Difícil uma sociedade com 11, 12, 15, 20 sócios, sei lá. Tá bom? Legal, Lucas, agradeço a sua pergunta, agradeço muito a sua participação, eu vou pegar seu gancho. Vamos falar das cotas aí. E, já disse, né? As cotas representam nada mais, nada menos do que a participação societária dos sócios, e isso, é lógico,
vai definir qual é o percentual de contribuição de cada um. As cotas significam nada mais do que uma divisão, só uma fração, uma facilitação do meio contábil. Facilita sim e facilita muito a contabilidade. Se as cotas representam a participação societária, a pergunta que fica mesmo é essa do Lucas. E aí, eu posso ceder as cotas para terceiros? E o Código Civil responde. O Código Civil responde para definir o seguinte. Primeiro, é bom considerar um item. As cotas, elas podem ser iguais ou desiguais, tá? Pode existir uma cota que equivale a R$1 e uma outra a 10. Pode ser que tenha uma cota que vale a R$1.000 e a outra R$3.000. Isso é extremamente possível. Importante definir isso. E a cessão de cotas é possível e o Código define dois termos importantes. No primeiro deles, a cessão de cotas para quem já seja sócio. Se a cessão de cotas é para aquele sujeito que já é parte da sociedade, e nós sabemos que a sociedade limitada ela transita entre uma sociedade de natureza personalista e capitalista, se a cessão é para aqueles que já estão na sociedade, que já integram o quadro, não há grande formalidade de reunião ou assemblear. Simplesmente, um sócio cede para o outro que já é parte, e essa alteração precisa ser registrada, é lógico, precisa ser averbada. Há uma averbação necessária nesse item. O grande problema mora na cessão de cotas para estranhos, para terceiros, para quem não faz parte do quadro societário. Quem não faz parte do quadro societário, logo não tem relação necessária, não existe relação de identidade necessária com todos os sócios. Pode ser que nem todos os sócios queiram. Aí eu quero iniciar aí uma sociedade. Então vamos falar uma sociedade lá, né? Sabem vocês que o meu nome é Alessandro Sanches, aparece isso aí nos livros, né? Mas meu nome é maior que isso. Meu nome é Alessandro Rodrigo Urbano Sanches, é um nome de novela mexicana. Então imagine lá que o Alessandro faz sociedade com o Rodrigo e faz sociedade com o Urbano também. Imagine isso. Os três lá numa sociedade. E aí o Sanches resolve adentrar essa sociedade. Aí o Alessandro diz, tudo bem. O Rodrigo diz não e o Urbano também não. Há um conflito e a gente precisa saber como sanar isso. Será que aqui nessas condições a gente precisa da unanimidade? Será que todos os sócios devem bancar a entrada do novo sócio? Falei para vocês que a sociedade limitada, conforme o tempo passa, ela vai ganhando um hibridismo. Ela era antigamente uma sociedade de cunho extremamente personalista. Relação de identidade entre os sócios, unanimidade para entrar um novo. Agora não é mais desse jeito. O Código Civil, em 2002, no artigo 1057 do Código Civil, define o seguinte. É possível ceder cotas para estranhos, é possível ceder cotas para terceiros, desde que não haja oposição de mais de 1/4 do capital social. Desde que não haja oposição de mais de 1/4. Então, vamos fazer o seguinte, divide essa sociedade em 4 partes. Vamos pensar uma sociedade de 100 mil? 25 mil para o Alessandro, 25 mil para o Rodrigo e 25 mil para o Urbano, 25 mil para o Sanches. Vamos supor que os 4 já tenham aí 25 mil cada um. Se é uma sociedade com 4 sócios, com um sócio a mais do que eu havia antes conversado, e agora quer entrar o Alexandre para essa sociedade, eu preciso que pelo menos 3 desses aí digam sim. Se 3 disserem sim, 1 pode se opor. Por quê? Desde que não haja oposição de mais de 1/4. Se 1/4 só, se um sócio dos 4 se opuser, nem é um problema. E tem mais que eu vou dizer. Imagina uma sociedade só com 2, vai, os nomes que eu gosto mesmo, Alessandro de um lado e Sanches do outro. Só que o Alessandro tem 80% da sociedade, o outro só tem 20%. Significa que o Alessandro define sozinho se um terceiro entra ou não. Por quê? Porque não é maioria dos presentes, é maioria do capital. Se 3/4 do capital disser que sim, 3/4 do capital pode estar na mão de um único sócio.
Se 3/4 do capital disser que sim, resolveu. Tá bom? Legal. A cessão de cotas funciona exatamente desse jeito, tá bom? Cessão de cotas, a gente nem pode se esquecer de que a princípio as cotas são iguais ou desiguais, e a cessão de cotas, sim, pode existir a um estranho, desde que não falemos aí no quesito, vamos falar aí no quesito oposição de mais de 1/4 do capital. As cotas são penhoráveis? Bela pergunta. Eu gostei muito dessa pergunta. E vou dizer uma coisa. Primeira vez que, há muito tempo atrás, lecionei sociedades em direito empresarial, na minha primeira aula eu já fui enfrentado nessa pergunta. Pra vocês terem uma ideia, a importância desse item, porque é um item de ordem prática relevantíssimo. E aí, é importante considerar uma coisa. A penhorabilidade das cotas é algo que, a princípio, parece extremamente comum. Ela representa um valor econômico e, por representar um valor econômico, ela pode sim sair da esfera daquele sujeito que está sendo discutido, que está sofrendo uma execução, e seguir para outro. Só que tem um problema, né? Se eu pegar essas cotas, se o Poder Judiciário emitir a ordem, emana a ordem, as cotas saem da sua esfera e vão para outro, um terceiro entra na sociedade, um estranho. E a relação de identidade que os sócios têm? E a fé que societátis? Eu sou sócio, tenho que receber um cara que eu não conheço? As cotas podem ser penhoradas, mas elas devem ser liquidadas. E a sociedade pode, inclusive, bancar o valor daquelas cotas. Mas o estranho, ele não pode ser colocado goela abaixo numa sociedade. Isso não pode. É possível que o intérprete da aplicação do direito, juiz, ele consiga solucionar isso. Porque ele coloca a penhorabilidade, ele emana a ordem, mas manda liquidar e não colocar o estranho para a sociedade. Somente nessas condições é que nós podemos falar na penhorabilidade das cotas. E aí não somente para a sociedade limitada, mas até inclusive para falar em sociedades simples. Sociedades inclusive não empresariais. Isso é importante, tá bom? Ótimo lá, falamos direitinho das cotas, sabemos que é uma divisão da fração, sabemos que a cessão é possível e, inclusive, colocamos a termo aí a penhorabilidade. Ótimo lá, vamos conversar mais um pouquinho sobre agora nome empresarial. Como é que funciona o nome empresarial de uma sociedade limitada? Bom, a limitada ela pode usar tanto firma quanto denominação. A firma, ela costuma se caracterizar, a firma costuma se caracterizar por aquilo que é a utilização do nome pessoal de pelo menos um sócio, e nem precisa ser o nome inteiro, pode ser só o sobrenome. E pode ser só de um sócio, na hora de formar o nome empresarial, que é aquele que vai a registro, ato constitutivo, para indicar a responsabilidade ilimitada. Bom, aqui funciona assim. A sociedade limitada, ela pode usar firma ou denominação. Denominação é a construção abstrata. É o elemento fantasia na formação do nome empresarial, como, por exemplo, alfa, LTDA. Beta, LTDA. Pode, tá tranquilo. Só que não pode omitir a palavra limitada do nome, nem pode omitir que seja lá pelo menos a abreviação LTDA. Se omitir na hora de construir o nome empresarial, seja a firma, seja a denominação, se omitir a palavra limitada de modo abreviado ou por extenso, a responsabilidade inverte. E significará que daqui para frente a responsabilidade será ilimitada. Então, tem que tomar muito cuidado com esse item, tá? Muito cuidado. Uma outra coisa que é bastante importante considerar acerca do nome empresarial, já que é disso que agora nós estamos aqui conversando, e já que a sociedade limitada pode usar firma e denominação, então é bem tranquilo. Importante considerar que o nome empresarial é personalíssimo. Representa quem? A sociedade empresária, a pessoa jurídica, estabelecida e registrada por seus atos constitutivos. O título do estabelecimento que vai na fachada, não.
Aquilo representa a empresa. Nome empresarial, pessoa. Título do estabelecimento que vai na fachada, a empresa. Logo, é possível a venda da empresa, a alienação do estabelecimento empresarial, mais tecnicamente falando, chamado também de trespasse. Uma sociedade empresária ou empresário vende todos os bens materiais e imateriais para outro. Isso é possível. Artigos 1142 a 1149 do Código Civil. O nome empresarial não vai junto, o título do estabelecimento, que vai lá na fachada, sim. Pode coincidir nome empresarial e título do estabelecimento? Sim, pode. Não há porquê, né, se afastar da possibilidade. Bom, lá, fechamos mais um tema. Falamos também de nome empresarial. Nós estamos avançando bem com as sociedades limitadas. E aí, a pergunta que fica é a seguinte: a sociedade limitada, ela oferece proteção tamanha ao patrimônio pessoal dos sócios, aqui, o patrimônio pessoal jamais será alcançado em caso de uma execução, em caso de uma cobrança? Será que isso não pode trazer fraude? Será que isso não pode trazer um abuso? É o que fica. É a pergunta que vem em mente. Não só pode, como acontece. Então a gente tem que tomar cuidado ao falar em sociedade limitada, tá? Tem que tomar muito cuidado. Sócios pagaram cada um lá a sua parte. A sociedade já tem grana, já tem autonomia de patrimônio, já tem autonomia para negociar, já pode participar lá de processo, seja no polo ativo ou passivo. E os sócios estão lá com o seu patrimônio bem protegidinho, né? Esse é o princípio da autonomia patrimonial. E é importante que assim seja, porque a pessoa jurídica foi uma construção feita para que os sócios, unindo capital, pudessem alcançar com maior facilidade os fins a que uma sociedade desse porte almeja, os fins a que uma sociedade desse porte se dirige. Então é legal, então é importante, né, que esse tipo societário aí tenha essa consideração. Mas eu preciso dizer mais. Imagine que esses sócios comecem a se utilizar da pessoa jurídica, abusando da personalidade, para começar a tomar fraudes. E a gente sabe que isso é extremamente possível. Muitos se utilizam do esconderijo pessoa natural para não permitir que terceiros alcancem o patrimônio da sociedade. A pessoa vai escondendo todos os bens no seu patrimônio de pessoa natural. E a gente sabe que a fraude, ela se concebe pela intenção de prejudicar credores, e aí está a intenção super difícil de fazer provas, subjetivo, e mais do que isso, o enriquecimento ilícito. Então o sujeito, como mais que tudo é sócio e é administrador, ele vai desviando o dinheiro da sociedade, vai colocando no seu patrimônio de pessoa natural e vai esvaziando a sociedade. Quando chega lá uma obrigação a pagamento, a sociedade já não tem mais nada. E aí, nós visualizamos o abuso. E isso fez com que crescesse a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica para afastar tais fraudes, para afastar tais abusos. Agora, a gente vai falar dessa desconsideração da personalidade jurídica, sim, e esse tema é maravilhoso, esse tema é fantástico, a gente precisa conversar bastante nesse assunto, porque é de aplicação extrema nas sociedades limitadas, mas antes disso, quero dar uma olhadinha aí na pergunta que os nossos acadêmicos têm aí para nós. Vamos dar uma olhada? Olá, professor, meu nome é Paulo Henrique Braga e a minha dúvida é: a utilização de firma na formação do nome empresarial implica responsabilidade limitada? Bacana. A utilização de firma. Ao que entendi lá, a pergunta quer significar saber se o simples fato de utilizar a firma aponta já a responsabilidade ilimitada. Não, isso não acontece. Apenas acontece se houver a omissão, e aí é o parágrafo 3º do 1158 do Código Civil, se houver a omissão da palavra limitada, seja por extenso ou de forma abreviada,
da construção do nome empresarial. Aí o sujeito vai construir o nome empresarial e, de repente, ele deixa de fora o tipo societário. Quando a pessoa constrói o nome empresarial, o que ela faz? Ela dá o identificador, por exemplo, alfa, beta, ABC, XYZ, frente e verso, sei lá, ela põe um nome. Aí eu falei denominação porque eu estou falando de elemento fantasia, mas poderia colocar um nome pessoal de um determinado sócio, até só o seu sobrenome, eu já disse, Sanches, Urbano Sanches, sei lá. Aí nós temos firma, mas identificou lá, indicou direitinho que é LTDA, colocou a atividade, indicou que é LTDA, tá tranquilo. Tá tranquilo, a responsabilidade é limitada mesmo. Tá bom, Paulo? Obrigadão pela pergunta aí. Estamos em sintonia, energia lá em cima. Vamos continuar falando da desconsideração da personalidade jurídica. Porque a personalidade jurídica, ela vem para facilitar a vida dos sócios no momento de seguir. No momento de seguir na busca do lucro. Não é para prejudicar credores, para facilitar a vida da pessoa natural que quer ser picareta, que quer ser caloteiro, para poder enriquecer ilicitamente. Não é para isso. É para outros fins. É por isso que, na Inglaterra, algum tempo atrás, e vou dizer, não muito longe, até uma doutrina que pode ser considerada recente, embora mais de século, na Inglaterra surgiu um sujeito chamado Aaron Solomon, que, junto com vários sócios laranjas, formou uma sociedade anônima, a Solomon Company. Uma espécie de sociedade anônima, a gente não pode esquecer que estamos falando de um outro país e aí o direito é distinto. E aí, essa sociedade foi formada, se constituiu, se desenvolveu, e o sujeito Aaron Solomon, por possuir lá o poder de controle, foi colocando o patrimônio pessoal de modo a engordá-lo e o patrimônio empresarial diminuindo, emagrecendo demais, raquítico que ficou, faliu. E aí a sociedade quebrou, os credores ajuizaram a ação e pediram à primeira instância da justiça inglesa. Avance no patrimônio pessoal do sujeito, porque ele está com a grana toda. Mas a coisa foi complicada, porque a primeira instância inglesa disse que sim, vamos avançar no patrimônio pessoal desse sujeito. A Corte de Cassação, correspondente à segunda instância, também. Só que a House of Lords, que então a instância máxima na Inglaterra, diz que não. Naquele momento, o que prevalecia era o princípio da autonomia patrimonial. Se a sociedade comprou, a sociedade paga e não pode avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Tese radical que fez vários credores prejudicados e um rico de modo ilícito. Essa ilicitude correu o mundo. Passou por doutrinadores, passou lá pela Itália, passou pela Argentina, passou pela Alemanha, Espanha, e chegou no Brasil pelo professor Rubens Requião. Chegou no Brasil para dizer o seguinte: é necessário, sim, afastar a personalidade jurídica quando se perceber a fraude, exceção, não regra, para avançar no patrimônio pessoal desse sócio, ou desses, sabe-se lá, que fraudam para enriquecer ilicitamente. Isso é um desvio de finalidade. A sociedade, ela tem a finalidade de licitamente seguir em sua atividade para alcançar lucro, não para seguir em busca de abuso da personalidade, desviando seu objetivo para pegar o patrimônio das pessoas que estão ali trabalhando de boa fé, fazendo e construindo seu patrimônio. Logo, isso significou a desconsideração da personalidade jurídica em 1969 no país, num artigo que o Requião escreveu na RT. Na Argentina tem outro nome, é a teoria da penetração, porque penetra no patrimônio dos sócios. Tira o véu da sociedade e avança no patrimônio pessoal dos sócios. Tem vários apelidos, né? Alguns inclusive bastante esquisitos, né? Mas aqui no Brasil a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Desconsidera a personalidade
a sociedade fica despida, avança no patrimônio pessoal do sócio. E isso se faz de modo temporário. Desconsidera-se temporariamente. Aliás, não podemos confundir desconsideração com despersonalização. Desconsideração é o seguinte: tira a personalidade jurídica para aquele caso em questão, pega o patrimônio pessoal dos sócios e paga o credor. Despersonalização é o seguinte: acabou, é o fim, extinguiu, não tem mais pessoa jurídica. São coisas diferentes. A desconsideração da personalidade jurídica era uma teoria, que em vezes até é bem legal, muitos doutrinadores ainda usam o termo teoria. Mas eu não gosto mais de dizer desse modo, porque ela já é parte do nosso ordenamento, é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica, ela adentrou ao nosso sistema pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Mas a regra geral não está lá, né? O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, ele trata sujeitos específicos. A desconsideração da personalidade jurídica está presente no artigo 50 do Código Civil, que define que em casos de abuso da personalidade jurídica, definidos pelo desvio de finalidade e também pela confusão patrimonial, se aplica a teoria da desconsideração, mais que teoria, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. O artigo 50 do Código Civil define a provocação da parte, ou nos casos em que está previsto, o MP também pode requerer. Mas é necessário provocação da parte ou do MP? Com a provocação, é possível desconsiderar a personalidade jurídica e avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Mas, segundo o Código Civil, há necessidade de se verificar o desvio de finalidade, a fraude, que se mostra pelo interesse em prejudicar credores e pelo enriquecimento ilícito, ou pela confusão patrimonial. Aliás, chamada também de teoria maior, a teoria presente no Código Civil, que é espetacular. Por quê? Porque ela respeita a pessoa jurídica que está em atos regulares. Já ela consegue envolver um equilíbrio, afastando a desconsideração, afastando a personalidade jurídica, desconsiderando a personalidade para situações de fraude, extremamente equilibrada. Depende de provocação da parte, não é ex officio, e envolve esses dois casos. O professor Fábio Conder Comparato até vai mais longe. Ele fala que para falar em desconsideração da personalidade jurídica, basta a confusão patrimonial. Que seria dizer que basta perceber que não há uma distinção clara entre o patrimônio pessoal do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica para se envolver na desconsideração. Exemplo: a empresa que fecha suas portas e ninguém mais a localiza. Fechou as portas, ninguém localiza, eu posso presumir que aqueles bens que faziam parte do capital e de estoque estão com sócios. Eu presumo isso. Confusão patrimonial. Ele não levou a público a liquidação empresarial para extinguir a pessoa jurídica do modo legal. Então, eu presumo que a grana esteja com ele, com o sócio ou com os sócios. Mas o Código Civil prevê tanto a fraude, que é o desvio de finalidade, quanto a confusão patrimonial. O Código Civil prevê as duas hipóteses. Aí me parece interessante dizer que ambos se aplicam. A tese do professor Fábio Conder Comparato, ela é muito bacana, sempre muito bem construída. O professor Fábio Conder Comparato era um dos maiores empresarialistas e ainda é, quando a gente utiliza o termo no passado, tem em vista o fato de que hoje ele milita muito mais na área humanística, né, de direitos humanos, entre outras questões, né, e menos na área empresarial. Mas os livros e suas obras se eternizaram. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica se aplica em duas hipóteses e nós não entendemos que a confusão patrimonial seja a única causa de desconsideração, até porque existem situações que envolvem fraude sem confusão patrimonial. Essa teoria é extremamente bem equilibrada, mas existe o que se chama de teoria menor, que é a teoria que tem base, que encontra base no Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
está presente essa teoria, hoje instituto, no artigo 28 desse código do CDC, que vai dizer o seguinte: olha, aqui no nosso CAPT, olhe para ele, existem vários momentos em que a desconsideração será verificada. Motivos justos para desconsiderar, como o abuso de direito. Já um parágrafo vetado nesse dispositivo, o parágrafo 2º, 3º e 4º não tem nada a ver com desconsideração, e vem o parágrafo 5º para dizer assim: basta o mero prejuízo do consumidor para desconsiderar a personalidade jurídica. Entendo eu que o CAPT aplicado, ou seja, a sua parte inicial aplicada ao parágrafo 5º, oferece a seguinte hipótese: desconsidere, desde que você mostre um motivo, dá para fazer de ofício pelo juiz no prejuízo do consumidor. Mas não é assim que o nosso Tribunal Superior, que o nosso STJ considera. Existem diversas decisões, todas no sentido de que é possível desconsiderar a personalidade jurídica, bastando o prejuízo do consumidor. Assim se dá na esfera ambiental, na Lei 9.605 de 98, assim se dá também na Lei 12.529 de 2011, que cuida lá das questões relacionadas à concorrência, e também do nosso sistema de combustíveis, que também vai por esse caminho da desconsideração da teoria menor da personalidade jurídica. Prefiro dizer que, no mínimo, no Código de Defesa e Proteção do Consumidor, nós tínhamos de visualizar um diálogo. Essa teoria vem da Alemanha, trazida para o nosso país pela Cláudia Lima Marques. Nós precisaríamos, pelo menos, analisar um diálogo entre a teoria e instituto do Código Civil, do artigo 50, em conjunto com o artigo 28 do CDC. Aí encontraria o equilíbrio necessário, porque senão, do contrário, se basta o prejuízo para avançar no patrimônio pessoal dos sócios, significa que a pessoa jurídica nunca existiu. Significa que o instituto da personalidade jurídica, significa que o instituto da pessoa jurídica não vale absolutamente nada. E aí eu discordo de que isso realmente, de que essa aplicação exagerada do STJ possa trazer a justiça. Muito pelo contrário, não traz nenhuma. É um abuso da desconsideração da personalidade jurídica. Sabemos que na Justiça do Trabalho, as aplicações da desconsideração levam em conta o fato de que a CLT ela não possui um dispositivo nesse sentido. Se não possui, a própria CLT vai levar à necessidade de uma interpretação que traga princípios, que traga analogia. E por analogia eu vou usar de duas uma. Ou a do artigo 50 do Código Civil, ou vou utilizar a do artigo 28 do CDC. É lógico que, em vista da vulnerabilidade do sujeito que está sendo protegido lá na Justiça do Trabalho perante a CLT, direito material e processual, mais direito material do que processual, mas perante tudo isso, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica sendo ofertada de acordo com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Ou seja, se tem abuso perante aquilo que se aplica ao consumidor, hoje também nós vemos abuso perante aquilo que se aplica na Justiça do Trabalho, então, ao trabalhador, para deixar totalmente desprotegido o empregador. A desconsideração da personalidade jurídica no nosso país, ele segue essas linhas que foram aí traduzidas, nesse momento, com algumas explicações. Espero que vocês tenham gostado, que tenha seguido a linha de trabalho em que vocês tenham raciocinado em conjunto comigo, como tem sido durante toda a semana, e muito feliz estou com a participação de todos, com a participação dos nossos acadêmicos e principalmente de você aí, telespectador, que eu respeito muito. Fico bastante satisfeito de saber que está comigo aí, e vamos firme, e vamos continuar, e vamos tocar. Se nós já falamos da desconsideração da personalidade jurídica, agora a gente vai mudar de tema. Mas nós vamos continuar nas sociedades limitadas. E um tema que me instiga é a respeito da exclusão de sócio. Vamos falar da exclusão de sócio. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na pergunta do nosso telespectador. Aliás, mais que telespectador, acadêmico de direito. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Isabela Mendes e minha pergunta é: os sócios majoritários podem se unir para excluir o sócio minoritário sem causa, já que isso pode dar de modo extrajudicial?
Legal, Isabela. Isabela quer saber o seguinte: podem os sócios majoritários se unirem? E aí é uma covardia, né? Então, sócios se unirem para excluir, sem nenhuma causa, o minoritário? Ué, eles vão fazer uma decisão lá, eles vão tomar uma deliberação, reunião, assembleia. É possível, então, que eles sejam aí todos favoráveis à saída do minoritário. Eles são maioria mesmo. E aí, como é que funciona isso? Aliás, olha que interessante, a Isabela fez uma afirmação. A Isabela afirmou que é possível excluir o sócio minoritário de modo extrajudicial. E é isso aí mesmo, Isabela. É possível excluir o sócio minoritário de modo extrajudicial. E aí, será que a lei não protege o minoritário? Será que o minoritário ele fica à total mercê dos sócios majoritários? É isso que agora nós vamos dar uma olhadinha. É esse tema que nós vamos enfrentar. Realmente, uma das hipóteses de exclusão de sócio é a extrajudicial. Pode se dar de modo judicial? Sim. Lesão, ameaça do direito não é excluído do Poder Judiciário. Pode se dar de modo extrajudicial. Mas nunca, jamais, sem justa causa. A resolução da sociedade em relação a um sócio, exclusão do sócio minoritário, é regulada no artigo 1085 do Código Civil. E esse artigo ele vai estabelecer o seguinte, que, ressalvado o caso do artigo 1030, ou seja, esquece por enquanto o 1030 do Código Civil, que é aplicado subsidiariamente às limitadas. Esquece um pouquinho isso. Pode excluir o sócio minoritário desde que existam alguns requisitos cumulados. Primeiro deles, exclusão pode ser sim extra. É necessário que sócios representem a maioria do capital social, maioria do capital, justo motivo. E aí, a lei não define o que é justo motivo. Importante saber isso, tá? E se a lei não define o que é justo motivo, a gente passa para a jurisprudência e tenta conversar lá acerca de alguns casos, como de agressão física, alguns casos em que envolve lá, né, a apropriação indébita de determinados valores da sociedade e aí por diante, para considerar, para buscar modular o que se diz como falta grave. O grande problema só, amigo telespectador, Isabela, todos vocês aí que estão nos acompanhando, é que a justa causa pode ser não tão justa assim. Os sócios podem reunir-se lá em uma deliberação, entendendo, já que a maioria do capital social compreende que sim, aquele sócio deve se retirar, entendendo que ele vai sair, que é um justo motivo para tanto e o motivo não é tão justo assim. Então esse sócio pode sim tomar uma medida judicial para conseguir voltar para a sociedade. Até porque, nessa reunião ou assembleia, nesse ato extrajudicial, é necessário garantir a esse sujeito o direito de defesa. Direito de defesa não significa que existirá alguém ali para julgar e definir se realmente há uma justa causa ou não há. Significa que vai ser aberta a palavra, aliás, vai ser colocado naquela reunião ou assembleia o motivo pelo qual o sócio minoritário está se retirando, está saindo, aliás, estão saindo com ele, né? E vai dar a ele o direito de se defender, de falar por que ele tem que ficar. Formaliza isso em ata, formalizou em ata, vai levar para a averbação no registro daquela determinada sociedade. Vale fazer uma consideração. Na sociedade limitada, nós temos a regra prevista no 1085, que ficaria a seguinte pergunta. Tem previsão para exclusão do minoritário. E o majoritário? O majoritário fica lá no ressalvado, o artigo 1030. Vamos usar subsidiariamente as regras de sociedade simples. E nessa utilização, nós vamos para o artigo 1030. O artigo 1030 que vai dizer o seguinte: a maioria dos demais sócios pode excluir o sócio majoritário. Maioria dos demais, ou seja, não vota o majoritário. Por ato de inegável gravidade. Então, preciso também da justa causa. Maioria dos demais, agora não é a maioria do capital não, tá? Maioria dos demais, ato de inegável gravidade, então o motivo também deve ser justo. É necessário um motivo justo. Com motivo justo
Eu poderia, talvez, agora excluí-lo extrajudicialmente, também dando direito de defesa? Não. Para excluir o majoritário, não. Sabe por quê? Porque excluir o majoritário pode significar acabar, por fim, a empresa. O sócio majoritário, ele representa, em vezes, 60%, 70%, 80% do capital social. Tem que tomar cuidado. Até porque, inclusive em nosso país, nós estamos privilegiando o chamado princípio da preservação da empresa. Porque a empresa, gente, é a fonte de manutenção do emprego dos trabalhadores. Porque a empresa é mais do que isso, é a fonte de produção. Aliás, o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005 define isso. E pelo princípio da preservação da empresa, é importante que o juiz tenha o sopesar de tudo isso para não colocar trabalhadores na rua. E mais do que isso, deixar famílias à mercê de um conflito entre sócios. A empresa, ela é mais do que o ato de empreendedorismo dos sócios. A empresa tem função social. A empresa produz e alavanca a economia do país, não só a própria. A empresa ajuda no emprego dos trabalhadores. Logo, é necessário que exista maioria dos demais sócios dizendo: tchau, majoritário, o ato é de inegável gravidade e nós não podemos prosseguir com você. Sim, mas não pode ser extra. Tem que ser um ato judicial, para que o juiz defina se realmente isso não vai trazer muito mais problemas e inconvenientes para o meio em que a sociedade está do que simplesmente a solução do conflito, do litígio na vida daquelas pessoas. Lembramos que o magistrado, ele soluciona o litígio, ele não soluciona o conflito. E aí, se solucionar o litígio significa manter a sociedade, preservar a sociedade que o seja, que deixe aquele conflito. Muito bem, nosso encontro sobre sociedades limitadas, nós falamos acerca da sociedade, da legislação em que se aplica, regra de subsidiariedade, sociedade simples. Falamos das sociedades anônimas que supletivamente pode fazer parte da vida da sociedade limitada. Cotas, cessão de cotas para aquele sujeito que já é sócio, sem formalidade, cessão de cotas para terceiros e para estranhos, que deve atender a uma deliberação de 3/4 do capital social. Mais do que falar da responsabilidade, conversamos da desconsideração da personalidade jurídica, falamos do nome empresarial da sociedade limitada e da exclusão de sócio. O encontro rendeu. E rendeu porque a sinergia está lá em cima, porque o astral está perfeito e a energia, um show. A gente ainda se encontra nessa semana. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.